Shalom, shalom, queridos. Vamos lá, 34º dia. Vamos falar um pouquinho sobre batalhões enterrados. É a renúncia de hoje, né? O título dessa renúncia é Batalhões Enterrados. Queridos, eu tenho falado nesses dias sobre a questão do propósito, né? Que em tudo Deus tem um propósito. Ontem nós falamos, ontem não, né? Hoje pela manhã a gente falou sobre sofismas, né? Sobre as trevas terem também um propósito naquilo que faz. E eu volto a dizer, as trevas, eles não, o sair da igreja não é o foco das trevas. O foco das trevas, na verdade, para as trevas, a gente é muito mais útil se a gente estiver dentro da igreja, servindo a eles. E eu não estou dizendo, queridos, em nome de Jesus, que os seus ouvidos espirituais sejam abertos para entender o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo de pessoas endemoniadas, eu não estou dizendo de pessoas possessas, eu estou falando de uma cultura. Eu estou dizendo de estar pregando, de estar dentro da igreja, de estar ministrando, de estar atuando dentro de uma cultura que não é a cultura de Deus, servindo as trevas. Por exemplo, eu vi um vídeo pela manhã de uma pastora toda tatuada. Queridos, não vou entrar na questão tatuagem, mas assim, um ser estranho, me perdoe falar assim, tá? Cabeça raspada, aqui uma serpente de todo tamanho, tatuada aqui, cheia de piercings, e ela estava pregando, e a pregação era: se você usa cocaína, continue usando, não largue a Jesus. Se você gosta de uma maconha, apresente sua maconha a Jesus e continue usando até ser liberto, só não largue Jesus. Queridos, vocês acham mesmo que um tipo de pregação desse, as trevas vão querer tirar uma pessoa dessa da igreja? É lógico que não. Quantas pessoas, quantos jovens vão ouvir isso e vai falar assim: ah, é esse evangelho que eu quero, porque eu não estou conseguindo me libertar e vamos viver o evangelho inclusivo, onde todo mundo é incluído dentro disso, onde tem espaço para todo mundo. Queridos, nós precisamos entender que a igreja, ela tem espaço para todo mundo. A porta da igreja está aberta para todos. A porta do reino de Deus, não. E o serviço na igreja também não. Existe um posicionamento cristão, existe uma cultura do reino onde nós precisamos estar inseridos, existe uma cultura de morte. Queridos, Jesus morreu. Jesus morreu com 33 anos para nos colocar em salvação, em liberdade, em cura, em transformação. E agora a gente quer que as pessoas entrem e atuem do jeito que elas querem atuar. Não, não é assim. O reino de Deus não é assim. Se eu sair daqui do Brasil e for morar na Coreia, a minha cultura brasileira não serve para a Coreia. Se eu insistir em viver lá dentro da minha cultura, eu vou ser deportada, eu vou ser expulsa daquele país. E por que a gente acha que a minha cultura mundana, carnal, demoníaca tem que servir para a cultura de Deus? E Deus não pode nos expulsar do reino. Ele tem que nos tolerar, ele tem que nos aceitar. Então, a gente vai falar sobre fazer essa pauta hoje acerca de batalhões enterrados, queridos, porque muitas vezes o diabo venceu contra nós, contra a igreja, teve vitórias usando as armas que o Senhor nos deu. Por quê? Porque nós não fomos opositores às trevas, muito pelo contrário, a gente serviu as trevas juntamente com os demônios. Vocês lembram que eu falei em um vídeo aí, que agora eu não lembro qual, dizendo assim que nós precisamos estar de um lado? Então eu estou em pecado, eu preciso estar do lado de Deus contra o pecado. Né? Ainda que esse pecado esteja dentro de mim, eu preciso, Senhor, eu estou do seu lado. Como vencer isso aqui? Como sair disso aqui? Como ser transformado? E muitas vezes o que acontece é, eu fico do lado do pecado. E dentro do lado do pecado, eu estou dentro de uma fortaleza.
E essa fortaleza, eu estou escondida atrás dela, mas juntamente comigo existem os guardiões. Aqueles que vão estar sob os muros. Pensa aí, não sei se vocês assistiram A Terra Prometida. Pensa aí nos muros de Jericó. Gente, os muros eram tão largos que tinham casas e os guardas ficam sobre uma fortaleza. Ficam para quê? Para impedir que pessoas de fora entrem. Então, quando eu construo uma fortaleza, existem os guardiões, que são os demônios, que ficam ali para impedir que essas verdades entrem em mim. Então, daí eu começo dentro dos meus sofismas, dos enganos malignos do meu coração, que atuam dentro do meu coração, que é para que tudo isso, não precisa disso tudo, e barará, 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 barará. E o que eu estou fazendo quando eu me posiciono assim? Eu estou lutando em Cristo juntamente com as trevas. Então, as trevas, queridos, as trevas foram despojadas, amém? O que é despojada? Eles foram expulsos sem poder. Como que as trevas hoje conquistou tanto poder? Existe um princípio. Qual é o princípio? Um princípio bíblico. Você venceu a batalha, você tem direito aos despojos. Então, dentro desses despojos, tinha animais, comércio, tinha armas, tinha algumas pessoas, tinham recursos. Então, dentro dos despojos tem muitas coisas. Tem as armas. Então, as armas do inimigo, que eram do inimigo, eu passo a usar. E quantas vezes os inimigos, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, estão usando as armas que o Senhor nos deu e nós estamos colocando na mão dele. Isso tem respaldo bíblico? Tem. Eu tenho falado muito sobre ter um padrão. Então a gente vai ver o padrão do lado do Senhor, tá? E para entender que se existe um padrão, eu tenho falado, né? A gente só conhece o falso só é denunciado através do verdadeiro. Então existe um padrão. Então a gente vai ver o Senhor se movendo assim, o exército do Senhor se movendo assim, para entender que isso é uma forma de atuação espiritual. Então, com certeza, as trevas também agem assim. Vamos lá. 1 Samuel 17, vamos ler a partir do 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos dos arraiais dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que tivesse uma espada na mão. Presta atenção, queridos. Existia uma palavra de que a cabeça tinha que ser entregue. Davi não tinha uma espada na mão, então preste atenção. Existia uma palavra que tinha que ser cumprida, mas Davi não tinha a ferramenta, o instrumento para executar aquela palavra, ok? Quantas vezes os demônios vêm assim contra nós? Ele não tem a arma preparada contra nós, mas ele vem com uma estratégia. E dentro dessa estratégia ele vem para nos despojar. Para quê? Para pegar as nossas armas e usar contra nós. Vamos lá? Versículo 51. 1 Samuel 17, 51. Por isso correu Davi. Por isso por quê? Vamos ler o 50 de novo. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que tivesse uma espada na mão.
Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada. Tomou a espada de quem? De Golias. E tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Queridos, prestem atenção. Existiu uma guerra e dentro dessa guerra existia um propósito, que era desbancar os filisteus. Mas Davi não tinha essa ferramenta. Queridos, quantas vezes o diabo, você vai lá, você recebe uma unção, você recebe um chamamento, você recebe uma direção, você recebe uma potência da parte do Senhor. E você se levanta e fala, tô indo. Mas as trevas vêm com o engano. E eles roubam aquilo que o Senhor te deu e usa contra você. E as trevas se fortalecem. Quantas vezes, queridos, na nossa caminhada, nós não contribuímos para o crescimento das trevas? Quantas vezes na nossa caminhada nós não contribuímos para pessoas saírem da igreja? Com olhar altivo, com julgamento. Eu não estou falando de pessoa que não quer servir ao Senhor. Eu estou falando de pessoas que foram massacradas, que foram apontadas, acusadas, que não encontraram consolo, que não encontraram conforto. Quantas vezes nós contribuímos com as trevas? Quantas vezes na nossa caminhada nós não... Vamos pegar o histórico agora dessas ministrações? Quantas vezes nós não agimos com mentira? Quantas vezes nós não agimos no engano, sendo enganado e enganando? Quantas vezes nós não agimos dentro da mentalidade jezabélica? Quantas vezes nós não agimos dentro da estrutura de Belial? Quantas vezes nós não agimos com o coração endurecido, aprisionado, sem arrependimento, sem perdão, sem confissão, sem transformação? Quantas vezes? Quantas vezes nós não nos aliançamos com o exército das trevas e contribuímos para que esse exército das trevas recebessem os seus armamentos, crescessem e prevalecessem contra a igreja? Queridos, nós precisamos, sabe, isso é tão sério, porque quando uma nação vai guerrear contra outra nação, a primeira coisa que faz é o mapeamento. Vamos mapear. Vamos olhar as fronteiras, vamos olhar as áreas que é fácil acesso, vamos conhecer o armamento, ver o que eles têm ou o que eles deixam de ter, porque ninguém ataca ninguém na força. Os ataques sempre vêm na fraqueza. E nós não nos mapeamos, né? Porque numa guerra, a nação também se mapeia. Ele cerca os muros, ele manda soldados, ele coloca as armas de guerra nas fronteiras, ele sitia a cidade, sitia a nação, para impedir, porque ele sabe que o adversário está fazendo a mesma coisa. Então, primeiro, nós não nos mapeamos para analisar quais são as áreas de fraqueza onde o inimigo pode vir e me roubar, queridos. E roubar aquilo que o Senhor está me dando. E daí, a gente vê isso na Bíblia, queridos, de muitas formas. Por exemplo, quantos anos Israel serviu o Egito? Queridos, eu quero que vocês pensem nisso. Era Israel. Era o povo de Deus, os descendentes de Abraão. Não era outro povo. Estavam dentro do Egito, construindo tijolos. Para quê? Você acha que as pirâmides foram construídas como? Era o povo de Deus levantando estrutura para as trevas. Servindo. Queridos, prestem atenção, eles não estavam somente no Egito, eles serviam a Faraó. Daí depois nós vemos isso na Babilônia novamente, um povo cativo que servia a Babilônia.
Quando nós vamos olhar a história das festas, Hanukkah, queridos, daqui uns meses a gente volta aqui para Hanukkah. Hanukkah, eles serviam aos, 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 ao Deus, ao príncipe, né, aos reis da Grécia, da Pérsia. Serviam. Entraram, queridos, denegriram o templo, sacrificaram porcos aonde era feito o sacrifício da santificação. E os sacerdotes do Senhor estavam servindo esses deuses. E quantas vezes, queridos, nós não estamos servindo outras estruturas? Quantas vezes nós não estamos na igreja e não somos oponente das trevas, mas somos oponentes de Cristo? Vou falar de novo Apocalipse, eis que estou à porta e bato, é o Senhor falando, ei, deixa eu entrar, deixa eu colocar ordem nessa bagunça, deixa eu resolver esse problema, vocês estão achando que são ricos, mas vocês são pobres, vocês são miseráveis, olha o que vocês estão fazendo. Sabe? Nós precisamos, queridos, pensa num contentamento no meu coração, é quando a gente chega nesse tempo do Yom Kippur. Porque eu olho e falo, Deus, o Senhor está nos dando uma oportunidade de revisar. Uma oportunidade de levantar muros, de consertar aquilo que foi quebrado durante esse ano, de revisar mesmo, de me cercar novamente do Senhor. Porque no dia a dia, queridos, a gente vai indo. A gente vai indo, a gente está preocupado com tantas coisas, sabe? A gente faz uma renúncia aqui, outra renúncia ali, mas no dia a dia a gente está preocupado com o sustento da casa, com os afazeres da casa, né? As donas de casa, como eu. Limpeza, isso, aquilo, organiza e cuida de filho, e atende neto, e cuida da igreja. E a gente vai indo, e os dias vão passando. E a gente não para analisar os detalhes de quem eu estou servindo verdadeiramente. A gente entra no modo mecânico no serviço ao Senhor. Mecanicamente servindo. Mas não para prestar atenção nos sentimentos, nas vontades, nos pensamentos, nos desejos, na atuação. E a gente vai começando e muitas vezes no decorrer do ano a gente vai esfriando, a gente vai servindo outros deuses achando que está servindo o Senhor. E o inimigo está se apropriando, queridos. Se apropriando das armas, das ferramentas, dos instrumentos que o Senhor nos deu. O inimigo está se fortalecendo contra nós, contra a nossa geração, contra a nossa igreja. Queridos, olha como está o Brasil. Sabe, eu tenho olhado esses dias o que está acontecendo no Brasil. O nível que está o Brasil. Queridos, eu vi um vídeo esses dias de uma pessoa com uma caixa de som pregando o evangelho na rua. Isso não é um hábito meu, mas todas as vezes que eu vejo eu oro, porque de verdade, não é a minha forma de atuação, mas Deus usa o que Ele quer. E é alguém que está ali levando o evangelho. E daí esse homem estava, não sei se na Paulista, não sei, em uma grande avenida aí, pregando o evangelho, e uma pessoa começou a tirar a roupa e se insinuar, e se esfregar nesse homem. Queridos, olha o nível que nós chegamos. Olha o nível. E eu não estou falando nós como igreja, queridos, mas nós permitimos tantas coisas no passado. Tantas coisas, nós saímos de uma estrutura engessada e entramos numa estrutura libertina, não conseguimos encontrar o equilíbrio. E por não encontrarmos o equilíbrio e não estarmos posicionados, as trevas têm tomado a nação. Queridos, quando eu tenho 28 anos e alguns meses, né? Em dezembro fazem 29 anos que eu me converti. Queridos, há 20 anos, se falassem que eu veria isso, eu ia falar, não, gente, isso não vai acontecer. Mas ficou cada um cuidando de si, do seu quadradinho, da sua igreja, buscando as estratégias de crescimento da igreja local. Ado, cada um no seu quadrado, cada um com seu problema.
E olha onde chegamos. Vocês acham que as trevas se fortaleceu aonde? Ah, nos pactos e barará, barará. Sim, eles não encontraram oposição nossa. Eles não encontraram em nós pessoas que impediram a atuação deles. E eles cresceram. E daí você pode falar um monte de coisa. Ah, mas é o tempo do fim. Ah, mas isso ia acontecer. Queridos, nós fomos negligentes. E as trevas têm agido com muito poder, com muita violência, com uma estrutura muito bem fundamentada. Mas é tempo da igreja se arrepender. É tempo da igreja se reposicionar. É tempo da igreja avançar. É o tempo do fim? Jesus está voltando? Amém. Eu também creio. Isso não quer dizer que nós devemos baixar guarda, isso quer dizer que nós temos que levantar ainda mais muros, porque a Bíblia diz aquele que for fiel até a morte. Esse não é, queridos, aquele que aguardou a vinda de Jesus, aquele que ceiou e foi na igreja, não é aquele que foi fiel. Você sabe o que é fiel? É o remanescente. Aquele que não mudou, aquele que avançou, aquele que continuou, aquele que não abriu mão, aquele que foi fiel. Ah, tá fazendo então, mas eu ainda tenho 10 minutos, dá para trabalhar. Ou tá escurecendo, não, mas ainda dá para varrer aqui, ainda dá para limpar aqui. Aquele que foi fiel até a morte, esse receberá a coroa da vida. Então, esse dia que haja verdadeiramente arrependimento no nosso coração, sabe? E que o Senhor nos dê possibilidade, agora pessoal e como igreja, de tomarmos de volta aquilo que fomos roubados. Que a igreja cresça. Que a igreja cresça, avance. E que as trevas retrocedam. Que haja um tempo de alinhamento da igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E a gente volta amanhã falando sobre paralisia ministerial. Então se prepare, porque tem muito de Deus ainda. Faltam poucos dias, mas nesses poucos dias tem muita coisa ainda para o Senhor fazer em nossas vidas. Nos vemos amanhã, queridos, em nome de Jesus. Shalom, shalom.